noite a todos. Aqui estamos mais uma vez, com muita alegria, para nós estudarmos um pouquinho mais a respeito da nossa doutrina, aquilo que nós amamos tanto, e agradecemos a direção da casa pela oportunidade que nos dá. Então, esse é o título da nossa palestra, né? Então, vamos lá. Na realidade, nós não conseguimos falar de morte ou de vida sem nos reportarmos uma coisa à outra, porque não existe vida sem a morte, nem a morte sem a vida, né? Então, nós colocamos isto aqui em paralelo, né? Como dá para vocês perceberem aqui. Aqui a vida, aqui a morte. A gente vive e a gente morre, e depois que a gente morre, a gente vive de novo, né? Morrer é diferente de desencarnar. Então, vamos ver essas duas coisas, qual é o significado dessas duas coisas. A morte é a cessação da vida e manifesta-se pela extinção das atividades vitais. Então, quando a gente morre, o crescimento, a assimilação, a reprodução no domínio vegetativo cessam. Os apetites sensoriais no domínio sensitivo, ou seja, nós não conseguimos sentir mais nada. Mas uma frase muito interessante de Pablo Picasso, ele diz que a maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos, né? Quanta coisa morre dentro de nós enquanto nós vivemos, esse vivemos entre aspas. Um projeto, um amor, enfim, qualquer coisa que nós queiramos e não acontece, porque nós muitas vezes nos boicotamos, tá certo? Então nós deixamos morrer as coisas dentro de nós. E o que é a desencarnação? A desencarnação é o processo pelo qual o espírito se desprende do corpo. Então, para se desprender do corpo, algumas coisas devem acontecer. Cessando a vida, aquele espírito não pode mais permanecer naquele corpo, não tem mais objetivo. Então, ele sai, né? Ele sai e vai naturalmente para o plano espiritual. Vamos ver o aspecto científico do desencarne. Então, para que ocorra o desencarne, nós precisamos nos reportar a 3 centros de força importantes no nosso perispírito. O centro vegetativo, situado mais ou menos na região do umbigo, que seria o chakra ou plexo solar. Depois nós temos o centro emocional, localizado no chakra cardíaco, na região do coração. E o mais importante de todos, o chakra coronário, ou na região do cérebro, o mental, né? O que acontece no desencarne? O espírito vai se desligando do corpo, molécula a molécula. O processo é demorado, muitas vezes. Agora vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa que esteja enferma durante muito tempo, imaginem se esse desligamento já não vai acontecendo devagarinho, que é diferente daqueles desencarnes por vias mais violentas. Kardec escreveu que o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a um átomo do corpo físico, tá? Vamos recordar um pouquinho a nossa trilogia, né? Nós temos aqui uma energia que nós podemos traduzir como sendo o nosso espírito, aquela emanação divina que habita em nós. O perispírito, que é seria um corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Vejam que o espírito não consegue se comunicar diretamente com o corpo físico, nem vice-versa. Precisa haver algo intermediário com as características de um e de outro, para que haja um fluxo de comunicação entre eles. Então,
O que nós somos? Espírito, perispírito e corpo físico. Para que esse espírito se desprenda, ou ele se desprende junto com o perispírito. Esse perispírito se desprende do corpo físico, molécula a molécula. Desencarnou, e agora? O que vai acontecer? Então vejam aqui, as pessoas que estão no plano físico estão lamentando profundamente o desencarne desta pessoinha que está sendo recebida alegremente pelos parentes que o antecederam, parentes e amigos que o antecederam na desencarnação. Tá? Então, isso acontece muito, né? É claro que quando um parente, um querido amigo desencarna, nós sentimos a falta desse amigo, nós lamentamos, mas as pessoas que o recebem no plano espiritual estão felizes. E o processo é inverso quando a pessoa reencarna. Os espíritos se entristecem e os familiares físicos se alegram. É o contrário, né? Dá para entender por quê? Dá, né? Bom, desencarnou e o que acontece? Acontece uma perturbação, chamada perturbação espírita. Por quê? Porque nós não estamos acostumados com o tipo de vida do plano espiritual. Essa perturbação ocorre no momento da transição da vida corporal para a vida espiritual. É como se nós estivéssemos mergulhados num oceano 20, 30, 40, 50, 80, 90 anos dentro de um escafandro. Imaginem isso. Vamos fazer uma analogia. Estou dentro de um escafandro, vou passar 90 anos dentro desse escafandro no fundo do mar. De repente, esse escafandro é tirado de mim e eu estou na areia. Quais são as sensações que eu vou ter nessa libertação do escafandro? Eu vou ter uma visão, uma audição, todos os meus sentidos vão estar muito mais sensíveis, né? Fora do escafandro. Enquanto que eu estivesse lá no fundo, a minha visão seria muito mais reduzida, minha audição e todos os outros sentidos, tá? Atitude da já entendi. As atitudes da família em relação ao desencarne. O que o Leon Denis diz? No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que lhe dirigem. Então vejam, os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. Então vejam a importância de nós vibrarmos para a pessoa que está desencarnando, emitirmos pensamentos de encorajamento, de amor, de carinho por aquele que está partindo. Se quem está desencarnando não for um inimigo, né? E o velório? O velório representa as horas que sucedem ao desencarne e que são importantes para o recém-liberto. Então, aqui, o pobre do desencarnado está ali solicitando vibrações suaves, né? Enquanto que os seus amigos, parentes, estão contando piada uns para os outros. É o momento da gente contar piada num velório? E isso acontece mais do que a gente possa imaginar, viu, pessoal? A gente vê muita gente dando risadas, contando piadas durante um velório. Não se deve fazer isso em respeito a quem desencarnou. Então, vejam, isso aqui é um ensinamento importante. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não sentiria nada. Partiu de vez todos os grilhões que prendiam, os fluidos que prendiam o corpo físico ao perispírito,
já estão desligados. Então, nada se transmite à alma. Não há mais ligação. Ao contrário daqueles que desencarnam por vias violentas e que têm uma porção de ligações ainda entre o perispírito e o corpo físico. Então, ele pode sentir o processo da decomposição. Ele pode perceber isto. Kardec nos lembra que, após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa, pois cada individualidade vai deslocar-se, após o desencarne, para a região espiritual que está em concordância com seu modo de ser e viver. Então, nós não vamos estranhar absolutamente nada, porque nós vamos para um local para o qual nós temos absoluta afinidade. Não vamos ser transformados nem em anjos, nem em demônios com o desencarne. Nós vamos chegar no plano espiritual exatamente com os mesmos sentimentos, o mesmo modo de pensar que nós temos aqui. E o que é esse mundo espiritual? Como é que a gente vai achar? O que nós vamos encontrar no mundo espiritual? Nós vamos encontrar amigos, nós vamos encontrar família, nós podemos ir para uma região tenebrosa, dependendo da nossa maneira de agir aqui na Terra, né? Nós vamos receber assistência no plano espiritual, e essa assistência é extremamente importante, porque muitas vezes as moléstias que nos levaram ao desencarne podem estar ainda no nosso perispírito com cicatrizes profundas que necessitam de reparação. Acho que todo mundo assistiu o Nosso Lar. Assistiu. Então, viram que o André Luiz, ele recebia passes, recebia energias que restauravam o perispírito dele, que chegou no plano espiritual lesionado, né? Vejam aqui é um pedacinho do filme. Aqui ele chegou, foi para o umbral, né? Passou uma porção de tempo no umbral, depois ele foi tratado e aqui já estava harmonizado com o local para onde ele tinha sido transferido, para o hospital, né? Então, no plano espiritual, nós vamos encontrar diversas colônias espirituais, diversas. Aqui, os desenhos de algumas delas, né? Cada uma com as suas características. Aqui, um mapeamento das colônias espirituais que estão sobre o Brasil, cada uma delas guardando características das regiões brasileiras, né? Nós temos uma gama muito grande de características no nosso país, por ele ser tão grande, né? Então, essas colônias guardam as características para que a gente não se sinta deslocado, né? Então, vejam, colônias de regeneração, colônias da praia, Bom Retiro, Arco-Íris, Amigos da Dor. Eu não queria ir para essa colônia, Amigos da Dor, não. Colônia das flores, das águas, das montanhas, das violetas, do abacateiro, do moscoso, colônia do roxinol. Então, o que são as colônias espirituais? São comunidades espirituais, são mundos transitórios, tá? Então, a gente vai para uma colônia espiritual, mas não fica obrigatoriamente, permanentemente numa colônia dessas. Nós podemos, inclusive, migrar para outras. Isso tudo para o nosso esclarecimento, né? Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Então, a gente vai para o plano espiritual, vai ficar sozinho? Não vai. Vai escolher companhias espirituais que pensem exatamente como a gente, que tenham as mesmas características, os mesmos sentimentos, as mesmas sintonia. Nós estabelecemos uma sintonia mental com essas criaturas, de mente para mente, né?
O aspecto filosófico da morte. Para o Espiritismo, a morte não é começo nem fim. É passagem do espírito que está na prova da carne para o espírito que estará em outra dimensão. É a transição, passagem, mudança de plano. Por isso, a gente não deve dizer, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho. Ninguém perdeu nada, né? Embora a gente admita isso como uma perda, mas na realidade é apenas uma passagem para uma outra dimensão. A morte marca o fim de um período, a existência do ser encarnado, que teve oportunidade de aprender com seus erros e se preparar para o porvir que o espera além túmulo. O Herculano Pires tem um livro que chama Educação para a Morte. Nesse aspecto, os espíritas são meio... as pessoas não gostam muito do que o espírita diz, né? Educação para a morte. Quero educação para a vida, né? Então, ele narra, nesse livro, que aliás está esgotado, um verdadeiro manual de vida. Ensina a viver com sabedoria para vencermos a morte, para que creiamos que realmente nós não vamos desaparecer, nós não vamos sumir. Ele explica didaticamente a morte como um processo de transformação da vida que precisa ser compreendido e não temido. Todo mundo aqui não tem medo da morte, tem? Não? Tem. Não tem medo da morte, é que ninguém está com pressa, né? Essa frase de Victor Hugo é muito interessante. Morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. Então, nós vamos para outra dimensão, nós vamos nos mudar. E precisamos estar preparados para essa mudança. Nós precisamos ter um conhecimento do lugar para onde a gente vai se mudar. E, nesse aspecto, a doutrina espírita nos traz inúmeras elucidações. Ela conta, os irmãos espirituais desencarnados nos trazem notícias de como é o plano espiritual. André Luiz fez um trabalho extraordinário em relação a isso, né? Nos 13 livros da coleção dele, ele nos mostra como é importante que nós conheçamos o mundo espiritual, para quando chegarmos lá, não ficarmos perdidos. Aspecto religioso. Nós temos 4 concepções em relação ao desencarne. O materialismo admite que com a morte tudo acaba. O materialismo não admite a presença do espírito, da alma. O panteísmo admite que, ao desencarnarmos, a nossa alma vai ser absorvida no todo universal. O dogmatismo, a religião determina a minha sorte após a morte. E a doutrina espírita mostra que a alma possui uma individualidade antes e depois da morte. Com qual você deseja ficar? Com o materialismo? Morreu, acabou? Com o panteísmo, você vai ser mergulhado no todo universal, vai perder a sua individualidade? No dogmatismo, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, dependendo daquilo que você fez aqui durante a sua encarnação. Ou no espiritismo. Para os seguidores do espiritismo, a morte não existe. O espírito usa o corpo físico como instrumento para se aprimorar. Quando o corpo morre, o espírito se desliga e fica no mundo espiritual estudando e se preparando para uma nova encarnação. Com a reencarnação, o espírito adquire experiências e evolui em outro corpo e assim sucessivamente. Tá? Então, o nosso estágio no plano espiritual, que a gente tem chamado de erraticidade, nos prepara para um novo mergulho na carne. É importante nós reencarnarmos, porque é aqui que a gente aprende,
É através da nossa convivência com outros irmãos, afins ou não, é que nós vamos aprendendo cada vez melhor a evoluir. Agora vamos falar sobre a vida, o aspecto científico. Uma entidade é um ser vivo quando exibe todos os seguintes fenômenos, pelo menos uma vez durante a sua existência. Desenvolvimento, crescimento, movimento, reprodução, resposta a estímulos, evolução. Consideramos um ser vivo quando ele apresenta estas características. O desenvolvimento é a passagem por várias etapas sequenciais do nascimento até a morte. O crescimento é a absorção e reorganização cumulativa de matéria oriunda do meio, com excreção dos excessos e dos produtos indesejados. Isto é o crescimento. O movimento é uma dinâmica celular, acompanhada ou não de locomoção no ambiente. Não é, por exemplo, que as plantas não se locomovem, que elas não apresentam movimento. Não apresentam movimento no meio, mas dentro das plantas há uma dinâmica celular fantástica. Reprodução é a capacidade de gerar entidades semelhantes a si próprio. Resposta a estímulos, capacidade de sentir e avaliar as propriedades do ambiente e de agir seletivamente em respostas às possíveis mudanças em tais condições. É importante esse seletivamente. Evolução, capacidade das sucessivas gerações transformarem-se gradualmente e se adaptarem ao meio. Isso aqui é mais ou menos a ideia da evolução. O ser evolui quando ele promove mudanças que o façam adaptar-se cada vez melhor ao meio onde ele está. O conceito atual de vida é um fenômeno natural, um processo contínuo de reações químicas, olhem aqui, reações químicas metabólicas, ocorrendo em um ambiente evolutivamente estruturado, de forma a tornar propícias à ocorrência e à manutenção de tais reações, que fazem sempre sob controle direto ou indireto de um grupo de moléculas especiais, os ácidos ribonucleico ou desoxirribonucleico, RNA ou DNA, respectivamente. Então, vejam que, atualmente, a definição de vida está baseada em reações químicas. É interessante a gente ver como é que a ciência evoluiu, e cada vez que ela evolui, ela vai focalizando cada vez mais profundamente no microcosmos, né? Então, viver não é apenas comer, reproduzir, excretar e assim por diante. É um conjunto de reações químicas que tem que ocorrer num ambiente evolutivamente estruturado para que essas reações químicas possam se manter. E quem é que governa essas reações químicas? RNA ou DNA. O aspecto científico da reencarnação. Os processos da reencarnação, como os da desencarnação, são diferentes, não existindo dois absolutamente iguais. As facilidades ou obstáculos são subordinados aos inúmeros fatores, muitas vezes relativos ao estado de consciência do espírito reencarnante. Há geralmente 3 categorias de espíritos que retornam à Terra. Olha, aquilo que o Walter estava falando na preparação. Os que procedem de regiões inferiores, ele acabou de ler, os de grande elevação moral e os medianos, nem tão elevados, nem tão maus. Ele fez na preparação. Acho que ele está.
Vejam bem, o André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele relata como as pessoas, como os candidatos à reencarnação, são conduzidos no plano espiritual. E ele, o André Luiz, foi visitar essa organização para ver como as coisas acontecem. Então, vejam, pavilhão de desenhos. Eles estão desenhando corpos, estruturas, né? Olha a quantidade de entidades que estão aqui trabalhando. Aqui há uma exposição de quadros, né, que foram produzidos nesse pavilhão de desenho. Essas gravuras fazem parte do projeto Imagem do nosso irmão Américo Sucena. Ele se baseou nos Missionários da Luz. Aqui, escolha do corpo. O André Luiz foi visitar essa região e vejam que aqui há um mentor, vamos chamar assim, explicando as condições destes pulmões. Sabe lá se a entidade reencarnante queria passar por uma prova em que tivesse limitações no seu aparelho respiratório. Mas eu vou escolher um negócio desses? Vai sim, senhora. Quando você prejudicou o seu corpo físico de tal maneira que ele o levou ao desencarne, você vai querer passar por alguma limitação que te impeça de fazer aquilo que você fez na encarnação anterior. Tá certo? Um exemplo. Vou fumar feito uma chaminé. O que acontece? Meus pulmões vão ficar extremamente danificados e eu vou desencarnar com antecedência. Não vou cumprir meu período de reencarnante, aquilo que estava combinado. Quando eu desencarnar, que eu já estiver toda harmonizada no plano espiritual, um espírito de mediano, de evolução mediana, eu vou lá para esta área e vou dizer assim, não, para eu conseguir me libertar desse vício, do vício do fumo, eu vou ter que reencarnar com um pulmão meio fraquinho. Você quer? Quero. Vou topar. Tá bom? Então, aqui, né? O que será melhor para a minha evolução? Qual dessas características será melhor para a minha evolução? Vou escolher. Se eu vou reencarnar como um nordestino, como um sábio, uma senhora ou uma pessoa mediana. Eu que vou escolher. Se puder, né? Se puder, se a minha reencarnação não for compulsória. Porque também há esse problema, há reencarnações compulsórias. Então, vejam como é que acontece a reencarnação. Então, nós estamos todos muito bem no plano espiritual, nosso perispírito está todo desenvolvido, mas para reencarnar, eu tenho que sofrer uma redução do perispírito. Ele vai às custas da atuação de entidades espirituais, vai fazendo com que o meu perispírito vá diminuindo cada vez mais até chegar num óvulo, para daí começar o desenvolvimento. Então, ocorre uma redução drástica do perispírito. Porque a gente já aprendeu que o corpo físico é cópia fiel do perispírito, né? É uma cópia, molécula a molécula do perispírito. Então, para que um bebê, um feto, seja a cópia do perispírito, esse perispírito tem que estar na forma de um bebê, de um feto. No ponto de vista espírita, a reencarnação. O seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético destinado à fundição e refundição das formas sob o sopro criador da bondade divina. Esse vaso atrai a alma sequiosa do renascimento que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso. Então, vejam que há um planejamento
extremamente bonito no plano espiritual em relação ao ser reencarnante e aos pais. Quando essa criança vai ser recebida numa família onde há harmonia entre todos eles, o processo é muito bonito, né? Porque há encontros no plano espiritual entre essas criaturas, eles combinam durante... há um desdobramento, né, dos pais, os pais estão encarnados, eles são desdobrados para o plano espiritual, conversam com a entidade que vai ser seu filho e combinam uma porção de circunstâncias que eles vão passar juntos. Quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade para o meio que lhe convém. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das forças físicas. Então, o magnetismo dos pais atrai a criatura, aquela criatura que quer reencarnar através daqueles pais. Particularidades da reencarnação. Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. Não é. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Imaginemos que cada um de nós tem uma história e uma necessidade evolutiva, tá? Então, ao planejarmos a nossa reencarnação, nós vamos levar em conta a nossa necessidade evolutiva. Como cada um de nós é diferente, já tivemos um número variável de reencarnações, a gente vai procurar exatamente aquelas condições que nos permitam fazer um avanço na nova encarnação, avançarmos, né? E não ficarmos no mesmo local. Vejam esta gravura muito interessante, olha, a ação do plano espiritual, de energias poderosas que vão reduzindo o perispírito daquele que vai reencarnar. Aqui ele já tem a forma de um feto, mas vai reduzir ainda mais. No processo da reencarnação, há uma programação que se inicia no plano espiritual. Há uma preparação emocional dos pais e dos filhos, o planeamento familiar e conscientização das provas que terão que passar no mundo físico. Não é assim de qualquer jeito, né? A coisa é muito bem organizadinha. Depende daquelas criaturas que haverão de conviver numa reencarnação, é tudo muito planejado, muito estudado e muito alertado. Tanto os pais como o reencarnante são alertados. Essa aqui é importante a gente ver isso aqui. A preparação emocional. Aí vem o rapazinho, eu não pedi para nascer. Não pediu não, tem toda a razão, você suplicou. Você pediu, por favor, pelo amor de Deus, me aceitem como filho na próxima reencarnação. Então, essa história de eu não pedir para nascer não está valendo. Sendo assim, podemos considerar que os limites da gestação se estendem desde a concepção até o parto, que se considera completo após a primeira hora depois do nascimento. Quando, na realidade, a fixação, né, o reencarne total, a fixação do perispírito, o acoplamento do perispírito ao corpo físico se completa quando a criança faz 7 anos. Solicitada a natureza das provas pelo reencarnante ou estabelecidas as expiações, então vejam, pode haver expiações. Os espíritos superiores a tudo estão atentos na execução do projeto de recorporificação.
até mesmo nas reencarnações compulsórias. O espírito reencarnante não colaborando no processo tem conhecimento do programa que ele vai ser, vai se processar, por mais relutante que esteja. O grau de comando dos espíritos superiores neste processo reencarnatório é inversamente proporcional ao estágio evolutivo do espírito. O que significa isso aqui? Quanto mais evoluído o espírito, menor o grau de comando dos espíritos superiores. Quanto menos evoluído o espírito, maior é o comando dos espíritos superiores. Quer dizer, ele fala assim, ó, você não dá palpite não, você está precisando, vai lá e vai ser assim. Quando há espíritos muito renitentes, né, espíritos que tiveram uma encarnação pregressa de maldade, de crueldade, ele não tem o direito de escolher como ele vai reencarnar. Outro dia eu estava assistindo na televisão uma moça participando daquele X Factor, o Fator X, uma coisinha deste tamaninho, assim, uma moça, sem os 2 braços. Então ela se sentou num teclado, tocava o teclado com os pezinhos e cantava divinamente. Agora imaginem a escolha que essa criatura fez de chegar a uma encarnação com tantas limitações. E o que ela fez? Sentou e chorou? Não. Ela procurou tirar partido daquela condição dela o melhor que ela pôde. Há alguns relatos e alguns vídeos mesmo de mães que nasceram sem os braços e que usam os pés maravilhosamente bem, cozinham, cortam o cabelo dos filhinhos com os pés. Então, utilizam essas limitações assim, até para demonstrar às pessoas que não têm limitação alguma, né, como pode se aproveitar uma reencarnação mesmo nessas condições. O aspecto filosófico da reencarnação. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. Condição necessária à sua educação e ao seu progresso. A reencarnação é uma condição necessária. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos, que ela se resgata do seu estado de ignorância, essa alma, né? E se eleva degrau a degrau, primeiro sobre a terra, depois através de moradas inumeráveis do céu estrelado. Há uma passagem muito bonita, agora me falha dizer para vocês onde é que eu vi isso, que a pessoa recomenda que você olhe para o céu estrelado e tente entrar em contato com essas esferas mais evoluídas e peça a essas esferas evoluídas que, quando você estiver preparado psicologicamente, emocionalmente e principalmente moralmente, que elas possam lhe acolher e não ficar simplesmente num planeta menos evoluído. A pluralidade das existências pode explicar por si só a diversidade dos caracteres, a variedade de aptidões, a desproporção das qualidades morais, em uma palavra, todas as desigualdades que chamam nossa atenção. Enquanto um disse, meu iPhone está tocando, o outro diz, meu iPhone está tocando, né? Então, aqui nós temos um exemplo das desigualdades. Aqui nós temos uma variedade de aptidões. Cada um tem uma aptidão para alguma coisa, ou várias coisas, né? Então, nós temos que aproveitar. Isso são reminiscências do passado, né? São reminiscências das experiências que nós já passamos e que nós colhemos
antes e manifestamos nesta encarnação. E é tão bom, né, a gente ter assim uma variedade grande de aptidões entre as pessoas, porque o nosso objetivo é estabelecer uma troca. Se eu tenho aptidão para uma coisa e você não tem, nós podemos trocar, né? Você me ajuda naquilo que eu não tenho, obrigada, aquilo que eu não tenho, e eu te ajudo naquilo que você não tem. Os seres que se distinguem por seu poder intelectual ou suas virtudes têm vivido mais, trabalhado há mais tempo, adquirido uma experiência e aptidões mais extensas. Quem são esses seres? Um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, um Einstein, um Chico Xavier, um Allan Kardec. Viveram mais, trabalharam mais, adquiriram mais experiências. Eles não são pessoas, não são espíritos privilegiados. Eles é que trabalharam mais e viveram, talvez não, com certeza tiveram mais encarnações. Que dizer de Jesus, né? A distância que nós encontramos desse espírito fantástico que é Jesus. Nele se resumem todas as aptidões, todo o crescimento moral, todo o processo evolutivo. Quantas... Jesus foi privilegiado? Ele nasceu assim? O que vocês acham? Jesus nasceu pronto assim? Nada. Ele teve inúmeras, mas põe inúmeras nisso, né? Encarnações onde ele foi se aperfeiçoando até chegar ao espírito puro, que reencarnou, veio nos ajudar, veio nos auxiliar. Há uma correlação estreita entre nossos atos e o nosso destino. Quer dizer, nós escrevemos o nosso destino por causa dos nossos atos. Nosso caráter é um presságio do nosso destino. E quanto maior a integridade que temos e mantemos, mais fácil e nobre este destino tem probabilidade de ser. Vamos mandar esse para Brasília? Melhor, né? Jorge Santayana é um filósofo, poeta e ensaísta espanhol. Melhor esclarecido, o espírito penetrado pela majestade das leis superiores compreenderá a beleza da vida que reside nos esforços corajosos e dará à sua obra um impulso mais nobre e mais elevado. Com esse esclarecimento, então, nós podemos escolher livremente qual o caminho que nós queremos tomar. Aqui nós temos uma bifurcação, provavelmente ali na frente tem uma coisa e aqui na frente tem outra, a gente escolhe. O aspecto religioso da reencarnação. Segundo a doutrina espírita, pluralidade das existências é prova da misericórdia divina. É por essa misericórdia que nós podemos reencarnar várias e várias vezes, sempre que houver necessidade. Somente através da reencarnação temos a oportunidade de progredir moralmente, corrigindo nossas imperfeições, aperfeiçoando nossas qualidades. A reencarnação é uma lei natural. Ela é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. Toda vez que eu tiver alguma pendência no meu processo evolutivo, no meu relacionamento com os meus irmãos, eu devo reencarnar para ressarcir essas pendências, quitar os meus débitos, né? É processo superior de aquisição de felicidade a que estão destinadas todas as criaturas, por efeito de sua herança divina.
A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É a tal história, né? Todos nós temos uma missão, aqui na Terra ou em qualquer lugar que estejamos. E Deus nos confiou, Deus nos confiou a execução dessas ações, né? Ele coloca nas nossas mãos, Ele nos delega as ações que nós devemos perpetrar para evoluirmos. Então, na gravura aqui a gente tem o processo da morte e aqui o processo da vida. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus espíritos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, que Jeremias ou alguns dos profetas. Então vejam que na concepção dos discípulos de Jesus, eles achavam que Jesus fosse a reencarnação de um desses profetas, né? Então já havia o princípio da reencarnação. Os discípulos indagaram ao mestre: por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. E então os discípulos compreenderam que lhes falara de João Batista. Jesus, então, dizia aos discípulos que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. São palavras de Jesus. Isaías dizia: os teus mortos viverão. No livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, esse pedaço nos traz um pouco de peso, né? Porque parece que Deus impõe as expiações. Não impõe. Ele deixa que nós escolhamos, né? Isso é problema nosso. Deus é Pai, é amor, é misericórdia. Então, Ele nos deixa escolher as nossas expiações. Seja expiação ou seja missão, o caminho é a perfeição. O resultado, não o caminho. O resultado é a perfeição, através da expiação ou da missão. Prova ou expiação, uma vicissitude da existência corporal. Missão é um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, há uma missão. Na realidade, todos nós temos. Concorrendo para a obra geral, o próprio Espírito se adianta. Esta figura é muito interessante, porque, vejam, o Espírito pode ir evoluindo até a matéria e depois evoluindo espiritualmente até chegar à perfeição. Todos nós somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Reencarnação é o caminho, perfeição é a meta. São palavras de Emmanuel.
Era isso, pessoal. Agora eu gostaria que vocês aplaudissem o nosso irmão Jorge, que hoje é aniversário dele.